Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 13, eis que nos diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e disseres, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui, embaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar? Bondoso Deus, eis a tua palavra. Chegamos aqui, Senhor, com o desejo de conhecer mais a respeito da tua vontade, a respeito daquilo que o Senhor estabeleceu para nós como servos do Senhor, e nós te rogamos que o Senhor nos dê clareza na compreensão da tua palavra, e principalmente, Pai, que o Senhor nos dê corações quebrantados e dispostos a ouvir a voz do bom pastor, revelado por meio da Escritura, e seguir a tua voz, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu não sei quantos de vocês já viram os vídeos de um influenciador digital ucraniano chamado Anatoly. Bem, ele é conhecido por seus vídeos na academia, onde chega vestido de faxineiro. Um homem qualquer entrando na academia vestido de faxineiro. E ao ver brutamontes levantando pesos altíssimos, ele se aproxima dessas pessoas e os aborda como se quisesse orientar eles de alguma forma. Como carregar melhor o peso ou coisa desse tipo. Só que daí o Anatoly levanta o peso desses brutamontes com uma só mão e sem dificuldade nenhuma. Aquilo que brutamontes carregam com as duas mãos e se esforçando muito, Anatoly vai lá apenas com uma mão e carrega sem nenhum tipo de dificuldade. A questão, especialmente vocês, crianças, é que o Anatoly, quando você olha, ele é aparentemente magro e fraco. Você não dá nada por aquele cara. E as pessoas pensam que ele é apenas um faxineiro como qualquer outro. Aqueles que veem ele não sabem que o Anatoly, ele consegue levantar 290 quilos. É como se você visse um super-herói como, por exemplo, o Homem-Aranha. Você olha para ele, ele não tem músculo como o Hulk, mas ele é extremamente forte. E esse exemplo, queridos, mostra como comumente nos enganamos com as pessoas. Sobre o potencial delas e até mesmo sobre o valor dessas pessoas. Às vezes olhamos para alguém com uma roupa simples, mas não fazemos ideia que ali pode estar uma pessoa extremamente rica e importante na sociedade. Ou até mesmo vemos uma pessoa com roupa simples e ela realmente é pobre e sem prestígio na sociedade. Mas é alguém extremamente rico espiritualmente e importante diante de Deus. No nosso texto de hoje, vemos o quanto que é errado julgarmos e, consequentemente, desprezarmos as pessoas pela aparência ou pela roupa que elas vestem. O objetivo desse texto é nos mostrar que quando agimos assim, nos comportamos de maneira contrária àquilo que a palavra de Deus nos ensina e contrária àquilo que Deus age em relação ao ser humano. Diante disso,
veremos na nossa exposição de hoje o seguinte tema: o pecado da acepção de pessoas. Já estamos caminhando aqui na carta de Tiago há um bom tempo. Vimos que no capítulo 1, Tiago já falou de alguns temas como provação, falou sobre tentação e, por fim, ele fala sobre a prática da palavra. Não apenas ouvir, não apenas conhecer, mas viver a palavra que é disposta na Sagrada Escritura. E ao falar sobre a prática da palavra, ele mostrou que era incoerente só ouvir a palavra e não praticá-la. É o que ele fala lá dos versículos 22 até o 25 do capítulo 1. Agora, no capítulo 2, ele está começando a desenvolver um outro tópico, um outro ponto na sua carta, mostrando que é uma incoerência da vida cristã tratar as pessoas de acordo com as posses delas. Provavelmente, esse era um problema que estava acontecendo ali entre os crentes que eram destinatários da carta de Tiago, e isso então conduziu com que Tiago escrevesse a respeito desse tema, sobre acepção de pessoas. Diante disso, Tiago deseja mostrar que a acepção de pessoas é uma atitude incompatível com aquela que Deus quer de nós ao obedecermos à lei revelada nas Sagradas Escrituras. Quando nós observamos o texto que temos diante de nós podemos perceber que ele é dividido basicamente em 3 partes. Primeira parte, os versículos 1 a 4, onde é descrito um exemplo prático de acepção de pessoas, que possivelmente estava acontecendo nas igrejas a quem Tiago está endereçando essa carta. A segunda parte, os versículos 5 a 7, que é descrito o motivo porque é errado a acepção de pessoas, que é agirmos de maneira diferente de Deus. E a terceira e última parte, os versículos 8 a 13, onde Tiago fala que a acepção de pessoas é a quebra da lei moral de Deus. Vejamos então a primeira parte do nosso texto. Temos um texto extenso, e eu quero caminhar com vocês já aqui na primeira parte, os versículos 1 a 4, onde Tiago trata sobre um exemplo prático de acepção de pessoas. Tiago começa afirmando: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Aqui ele desenvolve ou apresenta a tese que irá desenvolver dos versículos 1 a 13. E o ponto é o erro da parcialidade no trato entre pessoas. Nesse versículo, é como se Tiago dissesse: você que tem fé em Jesus, que se diz crente, não cometa acepção de pessoa. É incoerente você cometer acepção de pessoas e ao mesmo tempo dizer que é um crente. Talvez nesse ponto da exposição você esteja se perguntando, né? Eu já repeti tantas vezes essa expressão, mas o que finalmente significa acepção de pessoas? Bem, acepção de pessoas, literalmente no texto grego, significa aceitar o rosto de alguém. Ou seja, aceitar a pessoa pela aparência. É isso que está falando lá no texto grego. E para Tiago, é incompatível ter fé no Senhor Jesus Cristo e tratar as pessoas com discriminação por sua aparência. E o ponto específico de Tiago aqui é a acepção de pessoas pobres. Temos outras formas de acepção de pessoas, como por exemplo o racismo, você achar que a pessoa é alguma coisa por causa da cor da pele dele. Temos também a xenofobia, você achar que a pessoa tem valor ou não de acordo com o lugar onde ela nasce. Mas aqui ele está usando um bem específico, que é a questão financeira. É como se pudéssemos pegar todo o princípio que ele fala aqui a respeito de acepção de pessoas, independente de qual for o motivo, e colocássemos debaixo desse guarda-chuva. Ele usa o exemplo prático da acepção de pessoas com pessoas pobres, mas nós podemos aplicar o conceito apresentado aqui para qualquer uma dessas situações que eu acabei de mencionar. Pois bem, por que é incompatível crentes cometerem acepção de pessoas? O princípio ensinado por Tiago, nesse versículo, também tem a sua origem na forma como Deus trata o homem. Se nós formos, por exemplo, no livro de Jó, capítulo 34, versículo 19, o texto diz que Deus não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem estima ao rico mais do que o pobre, porque todos são obras das suas mãos. Deus olha do céu e não vê rico e pobre, vê pecador, 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 pecador. E pelo fato de Deus não fazer essa distinção, os crentes também não podem fazer. E ao ensinar esse princípio, o objetivo de Tiago era fazer com que os crentes se parecessem mais com Deus, agissem como Deus age. Veja se esse não era um exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele não buscava saber o tamanho das posses de uma pessoa para atender a elas. Lembram-se que ele cuidou de uma mulher viúva, ressuscitou o filho de uma mulher viúva?
cuidou de pessoas que eram completamente pobres. Na hora de pagar um imposto, ele pede para que Pedro vá lá pegar um peixe e lá vai estar a moeda para pagar o imposto. Pedro também não tinha dinheiro. Jesus não escolheu nenhum dos apóstolos porque eram bem, porque eram ricos. Não, porque ele sabe que tanto pobre quanto rico são feituras de Deus. Apesar disso, diante dessa realidade de que Deus não faz acepção de pessoas, parece que esses crentes estavam cometendo esse erro. E então, nos versículos 2 a 4, Tiago descreve um exemplo de como eles estavam praticando essa acepção de pessoas. Vejam comigo do versículo 2 a 4, onde depois de estabelecer o princípio no versículo 1, da não acepção de pessoas, Tiago então mostra um exemplo prático de como eles poderiam fazer isso. Vejam comigo os versículos 2 e 3. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disser ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Aqui nesse exemplo, no versículo 2, é descrito um rico e um pobre, ambos entre um lugar de culto dos cristãos. Aqui no nosso texto, nós vemos ele se referir a esse lugar como sendo sinagoga. Mas por que não é chamado de igreja? Entrou na vossa sinagoga? Bem, nós devemos lembrar que a carta de Tiago é uma das cartas mais antigas de todo o Novo Testamento. E aqueles crentes que haviam se convertido do judaísmo, que possivelmente era o público-alvo de Tiago, eles ainda viviam com essa realidade de ir até a sinagoga. Ainda que seja para adorar o Cristo revelado na pessoa de Jesus, eles ainda iam na sinagoga. E não era incomum a realidade de quase por inteiro uma sinagoga reconhecer Jesus como Salvador. Então eles iam ali e se juntavam para adorar ao Senhor. Por isso que ele está falando. Imagine então que entra um rico e um pobre na vossa sinagoga. Por causa disso. Apesar de um tom hipotético, o exemplo dado aqui, né? Se, portanto, né? Parece que é uma hipótese, né? Ao que parece, isso estava de fato acontecendo na igreja, e nós vamos ver na continuação do texto que Tiago é bem enfático, tão enfático, que parece que aqui essa hipótese é uma realidade que ele já havia ouvido falar que tinha acontecido entre os crentes. Então, entrava na igreja um rico, que a sua riqueza podia ser claramente percebida por duas coisas. Primeiro, anéis de ouro, é o que o texto diz, e também trajes de luxo. Então a pessoa está impecável, está na beca. Por outro lado, entra também um pobre andrajoso, ou seja, uma pessoa com roupas sujas. É importante ficar claro que aqui não se trata de crentes ricos e de crentes pobres. Isso é importantíssimo para entendermos esse texto. Esses ricos são descrentes que eventualmente vão na igreja. E nós falamos isso sobre essa realidade desses ricos aqui na igreja quando nós tratamos de Tiago, capítulo 1, versículo 10, onde nós citamos vários textos aqui dentro da própria carta, argumentando que os ricos descritos por Tiago nessa carta são pessoas ímpias que eventualmente iam na sinagoga, iam na igreja dos crentes. Então, no versículo 3, ele mostra a distinção de como essas duas pessoas são tratados na igreja, o pobre e o rico. Primeiro, aquele que tem trajes de luxo é tratado com deferência, é o que o texto diz. Essa pessoa, no versículo 3, é tratada com deferência. Ou seja, essa deferência, ela era manifestada ao conduzi-la para sentar aqui, como o texto diz, em um lugar de honra. Vai, senta aqui, nesse lugar de honra. Ou seja, um bom lugar. Sabe quando chega alguém importante na igreja? O prefeito, fulano que é juiz, nem crente é. Mas os crentes dizem, não, fulano tem que sentar aqui, ou então aqui, ó, junto com o pastor e os presbíteros. É fulano. É basicamente isso que ele está falando. Pega uma pessoa rica, importante, e bota sentado no melhor lugar da igreja, só porque essa pessoa é uma pessoa importante e rica. Por outro lado, ao pobre é dado duas opções. Vê, ao rico foi dada uma opção. Você senta aqui em lugar de honra. Mas ao pobre foi dado duas opções. Primeiro, fica ali em pé. Ou seja, você pode ficar aí, ó, fica ali no fundo da igreja, não tem muito lugar, fica ali em pé. Ou então, você pode ficar sentado aqui no chão, ó. Fica tranquilo. Senta aí no chão. Olha como esse chão é grande.
tá? Tá limpinho, pode sentar aí. Queridos, percebam que toda essa distinção foi feita com base em apenas uma coisa: a roupa que as duas pessoas utilizavam. E no versículo 4, diante dessa atitude para com esses dois homens, Tiago faz duas perguntas. Versículo 4. Não fizestes distinção entre vós mesmos? E aqui nós podemos entender essa pergunta de duas maneiras, né? Talvez alguém pode dizer, tá vendo? Tiago está apresentando uma distinção entre irmãos ricos e irmãos pobres. Mas a expressão grega parece muito mais que eles estão fazendo distinção dentro deles mesmos. É uma possibilidade de interpretação. Então vocês não estão fazendo distinção dentro de vocês mesmos. É uma possibilidade do texto grego aqui. Ou seja, a primeira interpretação é improvável de que eram ricos crentes que estavam se referindo aqui. A segunda interpretação é mais viável, pois uma atitude pecaminosa, como acepção de pessoas, começa em pensamentos pecaminosos. Então o Tiago está falando, dentro de vocês mesmos, no coração de vocês, vocês já não fizeram a distinção em quem é mais importante? É o rico descrente do que o crente pobre? Além disso, os pensamentos pecaminosos são o centro da segunda pergunta, ainda no versículo 4. Não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ao fazer essa distinção, eles estavam agindo como juízes. Mas alguns versículos depois, em Tiago 4,12, o texto diz: um só é legislador e juiz. Vocês estão agindo como juízes, né? Mas no capítulo 4, Tiago diz: um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Vejam, o verdadeiro juiz, Deus, não julga segundo aparência externa. Ele julga de acordo com seus pensamentos santos. Mas eles estavam julgando com base em pensamentos perversos. É o que Tiago diz no versículo 4. E fica claro que o motivo para o juízo discriminatório deles, o pecado, era a perversidade do pensamento deles. E é importante falar que algumas pessoas comumente repetem a frase: não julgue, né? Eu não posso julgar, eu não devo julgar. Como se não devêssemos julgar ninguém, em hipótese alguma, pelos seus atos. E eles usam como base o Sermão da Montanha, lá em Mateus 7, versículo 1, onde o Senhor Jesus Cristo diz: não julgueis para que não sejais julgado, pois com critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Mas essas pessoas esquecem que Jesus, logo em seguida, no versículo 6, ele diz o seguinte: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando vos dilacerem. Alguns versículos depois. Aí eu pergunto para você, como vamos saber quem são os cães e porcos, para quem nós não devemos lançar as nossas pérolas, se nós não julgarmos as pessoas de maneira alguma? Não faz sentido. O problema não é julgar, mas, de acordo com o texto, é julgar de acordo com perversos pensamentos. Devemos julgar ou analisar as pessoas não por sua aparência, mas por seus atos, segundo o padrão de Deus, de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Jesus mesmo diz, lá em João 7,24, não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Ou seja, se eu não julgo pela aparência, mas julgo pela reta justiça, o que eu devo fazer? Julgar. Mas não por perversos pensamentos, mas por aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de uma pessoa. Vemos então nesse texto que julgamos as pessoas à luz daquilo que a palavra de Deus ensina. Porque se não fosse assim, como que nós, do conselho, poderíamos disciplinar alguém? Eu ia dizer só, não posso julgar fulano, porque ele traiu a esposa. Ia ficar tudo bem, tudo tranquilo. Como? Mas a palavra de Deus diz que é algo errado, que é algo pecaminoso. Então eu posso julgar sim, segundo a reta justiça de Deus, segundo a palavra de Deus. Mas esses crentes julgavam segundo padrões mundanos. E então, dos versículos 5 a 7, vemos a segunda parte do nosso texto, onde Tiago mostra que esse favoritismo pelos ricos está em contraste com aquilo que Deus, da atitude de Deus que escolheu os pobres. Vejam então comigo, versículo 5. Ele começa com a expressão: ouvi, meus amados irmãos. E aqui ele demoesta para eles ficarem atentos a duas verdades.
Primeira coisa, a segunda parte do versículo 5, que Deus escolheu os pobres para serem ricos em fé. Ele diz, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé. Queridos, uma coisa que eu quero que vocês percebam, e que vocês podem pesquisar e estudar mais e perceber, que a maior parte dos cristãos pelo mundo, eles são pobres. Hoje, sabe qual é o lugar onde mais cresce o cristianismo? No sul global, onde tem os países mais pobres. E talvez você pense, não, mas lá na Europa todo mundo é rico, mas nem sempre a Europa foi rica. As pessoas pensam que os ricos, eles são propensos a chegar ao evangelho, porque são ricos, porque está tudo bem com eles. Mas é justamente ao contrário. As pessoas pobres se achegam ao evangelho, e por se achegarem ao evangelho é que vem a prosperidade. E assim, é o que nós vemos lá em Lucas, versículo 6, versículo 22, o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E Paulo ecoa essa fala de Cristo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29, quando ele diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolheu os que para o mundo são pobres, mas para Deus eles são ricos, porque o próprio texto diz, eles são ricos em fé. E sabe qual é a maior riqueza que uma pessoa pode ter? É a fé em Cristo. É o maior bem, é o maior patrimônio que uma pessoa pode ter na vida, é conhecer a Jesus. Ela pode ter bilhões na conta, mas ser miserável, longe de Deus, em uma condição de pobreza e miséria espiritual. E Tiago aqui não se refere a todos os pobres, que isso fique claro, mas apenas aqueles pobres que são eleitos, porque nem todos os pobres têm fé, tá? Porque a gente não pode ir para o outro lado, para o outro pêndulo, outro lado do pêndulo, achando que a pobreza é um sacramento. Por exemplo, a teologia da missão integral, ela vê a pobreza quase como um sacramento. Se eu sou pobre, eu sou mais abençoado por Deus, porque por meio da pobreza eu expurgo ainda mais os meus pecados. E não é sobre isso que eu estou falando. Aqui, escolher os ricos descrentes, ao invés de pobres crentes, eles estavam agindo como o mundo faz. Não é assim que o mundo faz? Eu prefiro os ricos, desprezo os pobres. Além disso, a segunda afirmativa de Tiago é que os pobres são herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Herdeiros. Imagine que chegasse alguém importante aqui na nossa igreja. Um herdeiro de uma quantia enorme de dinheiro ou de uma grande empresa. Será que iríamos tratar essa pessoa como qualquer outra? Os irmãos devem se lembrar de um caso curioso de um homem que fingiu que era filho do dono da Gol. Sei quantos de vocês já viram essa história. E como aquele homem foi respeitado, tratado com honra, portas foram abertas, até mesmo deram um helicóptero para ele pilotar e ele sabia, tá? Ele morreu há pouco tempo. Queridos, se a pessoa chega dizendo que é alguém importante, filho de alguém importante, nós simplesmente abrimos portas. E Tiago está falando aqui que esses pobres que estão sendo desprezados por esses crentes são herdeiros do reino de Deus. Os pobres, desvalorizados por aqueles crentes, eram amados por Deus e herdeiros do reino de Deus. Por mais pobres que os crentes estejam no presente, eles têm uma riqueza espiritual da fé, a esperança da plenitude do reino de Deus. E então no versículo 6, vemos que apesar dessa condição honrosa daqueles crentes pobres, eles estavam sendo menosprezados. Ele diz, entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Percebam então que o exemplo que ele começa a dar lá no versículo 2, o se, né? O se parece que pode ter acontecido. Mas quando chega no versículo 6, Tiago está dizendo, olha, isso não é uma hipótese não.
isso está acontecendo. Vocês estão menosprezando os pobres. Eu usei um exemplo, mas não é algo hipotético, é algo bem real e que eu sei que está acontecendo aí no meio da igreja. Então, para mostrar a incoerência deles ao fazerem isso, Tiago faz 3 perguntas. Primeira coisa, pergunta simples. Primeiro, não são os ricos que vos oprimem? Como assim? Aqui não é a ideia de oprimido e opressor, tá? Não é o dualismo de Marx aqui não, tá? Aqui a gente tem que pegar, por exemplo, o capítulo 5, os versículos 1 e 4 de Tiago, que fala que os ricos, eles denunciavam e levavam os cristãos diante de tribunal. Então, um exemplo simples. Imagine que eu tenho uma fazenda e eu quero mão de obra. Eu chamo um crente para trabalhar comigo. E aí, quando chega na hora de pagar, sabe o que eu digo? Eu digo, olha, eu não vou lhe pagar nada não. Por quê? Porque se você reclamar que eu não lhe paguei, eu lhe entrego para as autoridades, digo que você é um cristão. O que a pessoa fazia? Nada. O que era melhor? Tomar o prejuízo ou ir para a cadeia? Ou ir para ser martirizado? Tomar o prejuízo. E ricos estavam fazendo isso aqui. É o que a gente vê lá em Tiago 5, versículos 1 e 4. Nós vamos chegar nesse texto. É por isso que ele fala, não são os ricos que estão oprimindo vocês? Segunda pergunta, ainda no versículo 6. Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Mesma coisa, levando o crente para tribunal para poder ter mão de obra gratuita. E no versículo 7 ele faz a terceira pergunta. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Os ricos aqui são descritos como pessoas que blasfemavam o bom nome que foi invocado sobre os crentes. Qual é o bom nome que é invocado sobre os crentes? O nome de Cristo. E o que é blasfemar? É o mesmo que falar mal. Ou seja, percebam a natureza da loucura do que está sendo descrito aqui. Aqueles crentes desprezavam crentes pobres, mas valorizavam ímpios ricos. Mesmo esses ímpios ricos falando mal de Jesus, blasfemando contra Jesus. Queridos, e veja se não é assim ainda hoje. Nós valorizamos pessoas ímpias que falam mal de Cristo. Só porque é alguém importante na sociedade. Só porque é alguém que tem dinheiro, só porque é um famoso, só porque é um influenciador digital. Às vezes o professor da universidade. Às vezes um médico importante. Um ébrio, um imoral. Mas nós preferimos honrar essa pessoa do que honrar o irmãozinho crente da nossa igreja. Então, queridos, dos versículos 8 a 13, vemos a terceira e última parte do nosso texto, onde Tiago mostra qual a condição das pessoas que fazem acepção de pessoas diante da lei do Senhor. Versículo 8, ele diz o seguinte: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Aqui, Tiago diz, se vocês obedecem à lei do rei, a lei régia, que está na Bíblia, amando ao próximo como a vocês mesmos, vocês estão fazendo bem. E nós podemos lembrar que Jesus havia resumido a lei em 2 coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, a segunda tábua da lei. Esse, então, sendo o grande mandamento. E ao falar isso, Tiago mostra que o cumprimento de amar ao próximo como a ti mesmo implica em não discriminar o próximo por sua condição social. Eu vou repetir para que fique bem claro. Por que Tiago levanta aqui no versículo 8 esse mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O ponto de Tiago é que o ensino de amar ao próximo como a ti mesmo implica em não discriminar a outra pessoa. Quer ver uma coisa? Imagine que você fosse o pobre e que você chegasse na igreja, você tivesse roupas simples e ninguém nem olhasse na sua cara porque você é pobre. Você gostaria disso? Você ia sentir muita tristeza, né? Você ia dizer no mínimo que aquele povo não é crente. E Tiago diz, ame ao próximo como a você mesmo. Ou seja, aquilo que você não quer para você, não faça para o outro. E aquilo que você quer para você, faça para o outro. A acepção de pessoas, queridos, Tiago está mostrando claramente que é uma quebra da ordem do Senhor Jesus Cristo de amar ao próximo como a nós mesmos. E então no versículo 9, ele mostra o contraponto do versículo 8.
Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Se eles estivessem amando ao próximo e não cometendo acepção de pessoas, eles faziam bem. Mas se eles fizessem acepção de pessoas, eles não estavam amando ao próximo, mas cometendo um pecado. E a consequência desse pecado é que eles seriam arguidos pela lei como transgressores. Ou seja, a lei ia dizer claramente que você está quebrando o mandamento. Porque a gente pensa o seguinte, que valorizar a pessoa pobre é só uma questão de educação, né? A gente fala assim, não, educação é coisa que vem de casa. Não tem nada a ver com Bíblia, não. Destratar uma pessoa pobre dentro da igreja. Não tem nada a ver. É uma questão de educação. Tiago está dizendo, opa, negativo. É uma questão de obediência à palavra de Deus, porque nós somos arguidos pela lei do Senhor. E quando existe uma lei e transgredimos, o que acontece? Nós somos punidos. E é isso que Tiago está falando. Eles seriam punidos por desprezar o irmão pobre. E nos versículos 10 e 11, Tiago mostra o porquê os que discriminam os pobres são arguidos pela lei como transgressores. Versículo 10 ele diz, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Para entender esses versículos, temos que entender aqui o conceito de lei presente aqui no versículo 10. A lei a qual Tiago se refere aqui não é a lei civil, nem mesmo a lei cerimonial. Ele está se referindo à lei moral, aos 10 mandamentos, aquela lei que permanece até que o Senhor Jesus Cristo volte. E a lei moral é um todo indivisível. Quando quebramos um dos 10 mandamentos, também quebramos os outros. Por isso, se quebramos um dos mandamentos, é o mesmo que quebrar todos os mandamentos. Mas por que os 10 mandamentos são um todo indivisível? Versículo 11. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ou seja, a mesma ordem, o mesmo mandamento, foi dado pela mesma pessoa, por isso que é unido. Quebrar uma coisa é quebrar a outra também, porque quebra o princípio. Quebra a lei do Senhor. Tanto um quanto o outro, você quebra a lei do Senhor. Então, na segunda parte do versículo 11, ele diz, ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Eu quero observar uma coisa aqui com vocês. Por que será que Tiago cita o adultério, o 7º mandamento, e o homicídio, o 6º mandamento? Provavelmente, os judeus consideravam o adultério um pecado grave. E todos nós consideramos. Mas qual é o pecado? O único pecado que nós consideramos mais grave do que o adultério? O homicídio. Diante disso, é como se Tiago estivesse relembrando aos destinatários a interpretação que Cristo deu ao homicídio. Lá em Mateus 5, os versículos 21 e 22, o Senhor Jesus diz, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito ao julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui Jesus, o hermeneuta da lei, mostra que insultar um irmão era uma forma de quebrar o mandamento não matarás. Quando nós odiamos o irmão, quando nós desprezamos o irmão, quando nós maltratamos o irmão, qual mandamento que a gente quebra? O mandamento seja uma pessoa boazinha? Não matarás. Todas as vezes que você trata mal um irmão, o mandamento que você quebra é um mandamento pior do que aquele não adulterarás. Esse é o ponto de Tiago aqui. Tiago está mostrando que a acepção de pessoas é um pecado terrível, porque ele tem um fundamento terrível, que é o homicídio. O nosso coração gosta de desprezar as pessoas, rejeitar as pessoas. E sempre que desprezamos uma pessoa, cometemos a acepção de pessoas, temos como base um coração homicida e assim quebramos toda a lei de Deus. E nos 2 últimos versículos, Tiago relembra aqueles crentes que eles seriam julgados pelas atitudes que tinham em relação aos outros. E de maneira especial,
em relação à acepção de pessoas. Versículo 12, Tiago fala que eles deveriam falar e proceder, sabendo que a lei da liberdade o julgaria. Veja, falar é de tal maneira e de tal maneira proceder, ou seja, fala e ação, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. O que ele está lembrando é, lembre-se que você será julgado tanto por aquilo que você fala, como também pela forma como você procede. E se você procede com acepção de pessoas, especialmente em relação ao pobre, há uma lei que diz, não matarás, e que você está sujeito ao julgamento dessa lei que diz, não matarás. E no versículo 13, ele mostra como que o evangelho julgará. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Qual o ponto de Tiago aqui? Você viu o pobre, não foi? Necessitado. Você teve misericórdia, então, em relação a essa pessoa? Não? Pois então não vai ter misericórdia para você. É isso que Tiago está dizendo. Não tem misericórdia para quem não é misericordioso. Tem um juízo. A lei régia, que nos julga. Isso é o mesmo que aqueles que não tiverem misericórdia dos pobres não haverão de receber misericórdia no dia do juízo. Em contraste a isso, ele fala no final que a misericórdia triunfa sobre o juízo. É o mesmo que, se usarmos de misericórdia com irmãos pobres, alcançaremos misericórdia no juízo. Lembram-se, Mateus 5, 7? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Usamos de misericórdia, porque recebemos ela primeiro de Cristo. Cristo sentiu a dor em nosso lugar. Cristo foi misericordioso conosco. E é por isso que nós somos chamados a sermos misericordiosos. Queridos, um texto extenso, que tem... Eu poderia fazer 2 ou 3 sermões tranquilamente em cima desse texto, que ele é muito rico. Mas como que nós podemos finalizar esse texto aqui com aplicações bem claras e objetivas para nós nessa noite? Eu quero trazer nessa noite 5 aplicações. Primeira coisa que nós precisamos ver de maneira bem clara nesse texto é que Deus não julga os homens pela aparência externa, fica bem claro no texto, mas por aquilo que está no coração da pessoa. Deus olha dos céus e não pense que ele valoriza o rico não, tá? E nem valoriza o pobre também. Mas ele valoriza aqueles que o amam e que são convertidos. Fulano ser juiz, sabe que diferença isso faz para Deus? Nenhuma, ele é o verdadeiro juiz. Fulano é o rei, não faz diferença nenhuma, ele é o rei dos reis. Fulano tem muito dinheiro, Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Se Deus trata assim as pessoas, por que nós agimos de maneira distinta? Por que nós achamos que uma pessoa na igreja é mais digna do que outro porque tem um trabalho na sociedade ou porque tem uma conta bancária melhor? Não faz sentido nenhum. Absolutamente nenhum. A segunda aplicação que eu quero trazer para nós é que quando Deus resolveu vir ao mundo, por meio de Cristo, tabernacular entre nós, ele nasceu pobre, para mostrar que a riqueza dele é bem diferente das riquezas desse mundo. Nasceu em uma família pobre, poderia ter nascido em uma família rica, como Salomão. Não, mas nasceu em uma família pobre, que não tinha nem mesmo onde colocar o seu bebê no dia que nasceu. Uma família que teve que levar um passarinho como oferta pelo nascimento daquela criança, porque não tinha dinheiro para levar um cordeiro. Esse é o Rei da Glória. Lembram-se de 2 Coríntios 8, 9? Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Aquilo que temos valorizado tanto, que é a riqueza, não tem valor nenhum diante do Senhor. E com isso, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que a maior riqueza que podemos ter é a fé nele. É o maior bem, o maior patrimônio. E que fique bem claro que eu não estou dizendo que dinheiro não é bom, não é importante, mas que nós não podemos colocar valor nas pessoas com base no tanto de dinheiro que ela tem. E queridos, como que nós fazemos isso na igreja? Qual é o tipo de pessoa que você faz amizade dentro da igreja? São os ricos que chegam na igreja? Ou você se dispõe a fazer amizade com os pobres?
Aquele que não tem nada. Que você que vai ter que pagar uma conta, pagar um sanduíche, pagar um pastel na feira, porque não tem dinheiro nenhum. Qual é o tipo de pessoa que você se aproxima? Que você tem interesse? Será que você faz como Cristo? Que vê um irmão em Cristo, ainda que pobre, e ama aquela pessoa? Ajuda, acolhe, apoia no que pode apoiar. Meus queridos, minha terceira aplicação é que, assim como Deus, devemos valorizar mais os irmãos pobres do que os ricos descrentes. Vou repetir. Assim como Deus, devemos valorizar mais os irmãos pobres do que os ricos descrentes. Nós que somos crentes, nós não podemos fazer acepção de pessoas de nenhuma natureza. Seja desprezar o pobre, seja ser racista, julgar pessoas pela aparência, pela roupa que ela usa, pelo carro que ela usa, pelo celular que ela usa. Isso é um padrão do mundo. Isso é um padrão dos ímpios que não conhecem o Senhor. A acepção de pessoas é um problema tão sério que Tiago diz que é um problema do coração. É um problema de um coração que é homicida no final das contas. É por isso que nessa noite, se você ouve essa palavra e consegue perceber como que você se enquadra, e que fique bem claro, todos nós nos enquadramos aqui de alguma maneira, tá? Não pense que você, o irmão fulano devia estar aqui. Não, é para você que Deus quer falar isso. É para mim que Deus quer falar isso. Que valorizamos mais as pessoas descrentes, ricas, ou até os crentes ricos, do que os crentes pobres. Por outro lado, irmãos, nós não podemos valorizar as pessoas também dentro da igreja, dando cargos a elas, porque ela tem uma boa condição financeira. Como é comum igrejas colocar pessoas em cargo de autoridade, de liderança, só porque essa pessoa tem uma boa conta bancária. Você senta aqui em lugar de honra. Você? Que isso? Eu me lembro de uma igreja em que eu fui seminarista, que tinha um homem muito rico naquela igreja. Muito rico. Talvez os irmãos se lembrem que eu já contei essa história aqui. Um homem tem um escritório de advocacia, um dos maiores do Brasil. Só para os irmãos terem uma ideia, um dos clientes dele é a Coca-Cola, no Brasil. E ele era um diácono da igreja. E todo mundo dizia, cara, você não pode ser diácono. Que isso? Você é presbítero. Um homem rico como você. E aquele homem chegava todo dia de manhã na igreja com seus 5 filhos e a sua esposa em uma roupa simples, em um carro simples, que ele tinha só para ir para a igreja, para não demonstrar nenhum tipo de riqueza. E aquele homem estava ali arrumando as cadeiras, tirando os papéis, deixando tudo organizado, se fosse necessário até mesmo limpar o banheiro, para que pudesse ter culto em ordem, para que os irmãos fossem bem servidos. Esse homem era um diácono, um homem muito rico. E nós às vezes dizemos que as pessoas têm que ter algum cargo na igreja, porque ele tem um cargo de autoridade aí fora, porque ela tem dinheiro. Não é isso. Não é sobre isso. Será que nós pegaríamos Cristo, o Rei da Glória, o Senhor da igreja, pobre, quando sendo aquele que tem o maior cargo dentro da igreja? Pois foi um pobre. É um pobre que é o dono da igreja. Um homem que eventualmente dizia, eu vou comer na tua casa. Porque ele não tinha nem mesmo onde reclinar a cabeça. E nós, irmãos, agimos completamente de maneira contrária àquilo que Cristo fazia. Valorizando ricos, e às vezes ricos ímpios, mais do que o irmãozinho pobre da igreja, que carece do nosso acolhimento, do nosso amor. Por isso, eu preciso falar também para vocês, crianças. Dentro do coração de vocês também já está o pecado. E vocês podem fazer bullying por causa da cor da pele do colega, porque o colega usa uma roupa A ou roupa B. Mas vocês tratam todo mundo igual, porque a mesma graça de Cristo que está sobre a vida de vocês está sobre a vida daquele irmãozinho pobre da igreja, daquele irmãozinho que nasceu em outro lugar, que tem uma cor de pele diferente da sua. Por isso, trate com honra. Lembre-se da história do Anatoly, aquele homem magrinho, que ninguém dava nada, mas ele era um homem extremamente forte. E às vezes você pode ver uma pessoa que você despreza,
mas pode ser alguém que Jesus ama muito e que morreu na cruz para salvar essa pessoa. E é por isso que você tem que amar os irmãos da igreja, independente da origem, da condição financeira deles. E para você que está aqui conosco nessa noite e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba que Deus vai te julgar por aquilo que está no seu coração. Ele é um juiz que conhece as suas intenções, quando você despreza o pobre, quando você despreza a lei dele, quando você faz acepção de pessoas. E nessa noite, esse mesmo Jesus, o Rei dos Reis, aquele que sendo rico se fez pobre, ele lhe chama a se humilhar na presença dele. Sim, você não vai se ajoelhar diante de um homem rico, cheio de anel no dedo e com roupa luxuosa, mas você vai se render aos pés de um homem pobre, com a coroa de espinhos e com suas vestes rasgadas, porque ele veio para morrer pelos seus pecados. E é por isso que nessa noite você é chamado a se arrepender dos seus pecados, ter Jesus como seu único e suficiente Salvador e ter a sua mente transformada, para começar a valorizar aquilo que Deus valoriza. E o que Deus valoriza são corações transformados, são corações quebrantados na presença dele. Que toda honra e toda glória seja dado ao Rei pobre, mas que é o Senhor do universo, o Senhor Jesus Cristo.